Olá, alunos! Tia Giovana hoje vai, nesse momento, da aula de História, certo? Aqui nós temos um pouco do livro de vocês, Organização Social e Política dos Povos Indígenas, certo? Quando estudamos as sociedades indígenas ou não indígenas, precisamos observar alguns aspectos, né? A como essa sociedade se organizava no passado. Quando falamos em organização social e política, estamos buscando compreender se há diferenças entre os indivíduos dessa sociedade, certo? Então, isso aqui tem no livro de vocês vão acompanhando aí no livro de vocês. Aqui nós temos um exemplo de organização social dos Tupinambá. Nas aldeias dos Tupinambás, habitantes do litoral, quando os portugueses chegaram, a partir de 1500, todos os integrantes trabalhavam para o bem da comunidade. Os homens responsáveis pela caça e a pesca, certo? E também na construção das casas. Eles plantavam, eles também ensinavam os mais jovens as tradições de seu povo. Então, era a responsabilidade dos homens, isso aí, certo? Aqui, e as mulheres? O que cabia às mulheres? Cuidar das crianças, plantar, colhiam frutos, preparavam os alimentos. Então, as atividades, elas eram bem divididas. Quais eram responsabilidades dos homens, quais eram responsabilidades das mulheres? Havia aldeias com um só chefe e outras em que cada maloca tinha um principal. Um delas poderia ganhar prestígio e se fazer ouvir mais que outro, em tempos de paz. Porém, eram equipotentes e as decisões políticas eram tomadas coletivamente pelos homens adultos. Então, aqui, a aldeia ela podia ter um só chefe, certo? Porém, todos poderiam ter a sua voz. Um poderia se fazer ouvir mais que o outro, mas as decisões eram tomadas coletivamente, certo? Vamos continuar aqui. Não havia regra mecânica de sucessão. Embora filhos de chefes tivessem maiores chances de se tornarem principais, o acesso à liderança e o seu exercício dependiam do longo processo de constituição das unidades domésticas, das estratégias matrimoniais e virtudes pessoais do indivíduo. Então, não havia uma sucessão, como em casos de reis, que o cargo vai passando, né, de pai para filho. Aqui, não. Cada um tinha acesso à liderança e esse exercício iria depender de um longo processo, né, de constituição, certo? Então, não era hereditário. Além dos Tupinambá, outros povos indígenas compartilhavam hábitos similares. Porém, cada grupo indígena desenvolveu maneiras diferentes de viver, os rituais, pinturas e objetos. As músicas que se cantavam ou tocavam nunca eram iguais, as formas de caçar também não. Apesar de serem similares, e o que significa serem similares? Serem parecidas, serem semelhantes. Cada grupo era distinto. Vamos continuar. Costumes, né? Eram costumes usar vestimentas diferentes das roupas que os portugueses usavam. Eram feitas de palha, penas, tecidos. Os vestimentos indígenas também variavam de aldeia para aldeia. Então, não era assim. Todas as aldeias se vestiam da mesma forma. Do que era feito, o material era o mesmo. Porém, tinha essa semelhança. Certo? Vamos lá. A maquiagem é uma espécie de pintura corporal. Obviamente, a utilização da maquiagem não é da mesma forma que as pinturas corporais, pois representam questões bastante diferentes. Então, esse hábito de nos maquiar, a questão das próprias tatuagens, elas são a herança, são de origem indígena. É um tipo de pintura corporal. Claro que a maquiagem que as mulheres, né, utilizam hoje em dia, que são tantas coisas que você olha, né, ali tem 1.500 cores de sombra e ela acaba passando só uma. Mas isso é uma herança lá indígena, a questão da tatuagem também. Então, são coisas que nós herdamos, que utilizamos ainda hoje, ó, que já vem de muito tempo. Então, para que você possa tirar mais um pouco de dúvida sobre esse assunto, você volta à leitura do texto.
certo? Agora, nesse momento, nós vamos passar aqui para a nossa correção da atividade anterior, certo? Que está na página 222. Tinha esse texto para que vocês respondessem, certo? Em qual lugar do Brasil aconteceram os fatos narrados? O que vocês escreveram? Na Amazônia. Isso. B, questão 2, perdão. Do que trata a história dos Yanomamis? Do nascimento dos primeiros Yanomamis. 3. Quem era o pajé? Era um senhor que conhecia os mistérios do mundo. E o que ele fazia com a lua? Ele guardava a lua dentro do seu corpo. E a questão 4. Segundo o mito, como nasceu o povo Yanomami? Então, depois da morte do pajé, a lua passou a vagar sozinha pelo céu. Mas um dia resolveu voltar para o lugar onde havia morado com o pajé. Os parentes deles ficaram assustados e começaram a atirar flechas na lua, que se escondeu atrás das nuvens. Mesmo assim, uma flecha atingiu a lua, que começou a sangrar. De cada gota de sangue que caiu, nasceu um Yanomami. Então, essa é a atividade da aula passada, certo? Agora nós vamos para a ficha, deixa eu encontrar aqui as nossas fichinhas, certo? Atividade na ficha, página 117. Vamos lá, deixa eu abrir meu livro para ir acompanhando. Nós temos da 117 até a 120. Questão 1, de acordo com o censo, quantos? O censo classificou 8.896.900 indígenas. Confiram aí se foi esse número que vocês colocaram. O que você entende por estrangeiro e povo nativo? Então, você é pessoal, mas você deve ter colocado. O estrangeiro, ele veio de fora do país e o nativo é quem já habitava o país, correto? Vamos à questão 3. Item A. Os tupis ocupavam o sul do Brasil? Verdadeiro. Item B. Os tupis viviam da caça, da pesca, da coleta de frutas e da agricultura? Verdadeiro. E na C. Entre os tupinambá havia diferença entre o trabalho das mulheres e dos homens? Verdadeiro. Vamos dar continuidade. 118. Para você relacionar, primeiro quadrinho, não havia diferença social, estamos falando dos indígenas. Número 2. Segundo, o trabalho realizado era apenas para a sobrevivência, estamos falando também dos índios. 2. O trabalho realizado visava o lucro. Europeus. E havia diferença social entre ricos e pobres? Também europeus. Questão 5. Para distingui-los, eles foram classificados em 2 grupos. Quais grupos foram? Tupis e tapuias. Tupis e tapuias. Correto? Vamos a 6. Qual a atividade econômica que os portugueses desenvolveram? A extração do pau-brasil. Colocaram? Extração do pau-brasil. E, por último, para cortar a árvore e transportá-las, os portugueses utilizaram a mão de obra indígena. Por que os indígenas se revoltaram com os portugueses? Porque os portugueses queriam que os indígenas trabalhassem à força. Ok? Vamos a 119. Tinha a imagem. Essa imagem, o que ela retratava? Uma família indígena. B. Onde estão as pessoas retratadas? Estão na frente de uma casa, né? Na aldeia Apiacá. Como é que eu sei? Ó, temos aqui a aldeia Apiacá. O que eles estão fazendo? Eles estão olhando para o pintor, né? Você observa que eles estão parados, olhando para o pintor, enquanto tem outros lá atrás que estão trabalhando. E na D, o que mais chamou a sua atenção? É pessoal. Vamos lá.
Próxima página, 120. Tínhamos um texto para que vocês relacionassem. Primeiro parêntese, item A, com o tempo fixaram residência. Quem foi que com o tempo fixou residência? Os portugueses, certo? Segundo parêntese, os portugueses foram cruéis. Eles foram cruéis com quem? Os indígenas foram forçados a abandonar suas terras. Então, item A, aqui coloca o A, aqui o C e por último o B. Os portugueses utilizaram a mão de obra indígena na construção de fortalezas e cidades. Ok? Repetindo, A, C e B. Agora, por fim, nós vamos chegar às nossas fichinhas de atividade de hoje, que vão da 121, certo? Até a 124. Busca no caça-palavras o que está pedindo, certo? Produza um parágrafo relacionado com as palavras a seguir. Leiam as palavras e encaixem todas elas para produzir um parágrafo. 121, colocar V ou F. Dúvidas sobre isso aqui, você volta aonde? Lá no texto que eu indiquei, lá na agenda, certo? Que a tia Giovana fez o resumo nos slides. Faça um desenho representando um indígena e um fenômeno da natureza. Então, essa parte aqui você desenha um indígena e um fenômeno da natureza. Vamos a 123, certo? Nós temos imagens, certo? Os indígenas retiravam da natureza palhas, conchas, sementes para se enfeitarem, né? Para se ornamentarem. Observe as imagens e responda. Por que eles produziam esses enfeites? Citar 2 enfeites que eram confeccionados com esses materiais. Observar alguns objetos confeccionados pelos indígenas e depois responder, ó. Temos aqui 4 imagens, certo? De onde vêm os materiais utilizados para confeccionar esses objetos? Você conhece algum desses objetos e qual é a função deles, certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Essas dúvidas aqui que vocês tiverem, voltam ao texto para pesquisar, ou mesmo me pergunta que eu dou lá uma dica, ajudo, não dou resposta, porém, posso dar as dicas, certo? Mas é um assunto relativamente fácil. Então, qualquer dúvida, me perguntem. E na próxima aula eu faço a correção dessas atividades, certo? E até a próxima aula. Conto com vocês.